Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcinha. Tudo bom, minha amada? Bom dia, Helena, amiga querida. Bom dia, Regiane. Que bom você de volta. Kátia, Isabel, Luísa Borges, que eu não acredito que seja Luísa, mas seja mamãe. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, espero que não seja Luísa, né? Com o celular na mão essa hora. Então vamos lá, né, gente? Mais uma manhã. Acordei achando que hoje era quarta. Falei, nossa, tô tão cansada. Tá parecendo que hoje já é sexta. Mas na verdade hoje é quinta, né? Bom dia, Glauci. Que delícia mais uma manhã estarmos juntas aqui. Hoje é o dia 263. Gente, desse ano. Eu não sei se alguém anota do jeito que eu anoto aqui. 263, 366. Eu tinha anotado errado há uns dias atrás aqui. Aí eu tava vendo até no... Eu sempre compartilho aquela frasezinha do Café com Deus Pai. Aí eu tava vendo que eu tava antecipando 10 dias. Ontem mesmo eu tinha falado que era 272 o dia, mas é 62. Então hoje é o dia 263. Tava comendo 10 dias aí no mês. 10 dias acontece tanta coisa, né? Bom dia, Val. Bom dia, Marlene. E hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro. Gente, eu tô toda descabelada. Ontem eu fui tomar um banho tarde, deitei o cabelo meio úmido. Não gosto de fazer isso, mas estava com preguiça de secar. Aí eu tô toda esbaforida hoje. A paz, Marlene. Não sei se tem alguém celebrando alguma coisa hoje. Se tiver, nos conte para celebrarmos juntas. E tô em Lajinha, na minha terrinha. Muito dia que eu não vou a Vila Velha, né? Tô programando de ir final do mês no congresso que vai ter lá na igreja, chamado Integralmente. Vai ser muito bom. Quem tiver oportunidade, não sei se ainda tem vaga, porque eu fiz minha inscrição já faz tanto tempo. E vai ser um congresso trabalhando espiritualidade e inteligência emocional. Tudo junto e misturado do jeito que tem que ser, né, Nilda? Bom dia. E hoje é o nosso encontro aqui de número 1079. Bom dia, Alice, aqui do Seis com Rafa, 1079. E a gente tem, damos uma parada aqui em Apocalipse 2, porque a gente está meditando a cada dia aqui em uma carta para uma igreja, né? São 7 igrejas. Segunda-feira, terça-feira, a gente começou a ler a carta para Éfeso, né? Que foi a primeira carta.
Ontem nós lemos a carta destinada a Esmirna, que foi a segunda carta. E só recapitulando aqui, né? O filtro da carta de Éfeso foi: não deixe o primeiro amor. Lembra-te e arrependa-te. Se é para lembrar, não é para esquecer. O filtro da carta que nós lemos ontem, de Esmirna, que é do versículo 8 ao versículo 11, o filtro foi: não ir para o inferno requer do cristão clareza na sua identidade, disposição e intencionalidade. Cave a sua salvação. Não tem essa mensagenzinha que a gente pode deixar aqui no Instagram, ali na nossa fotinha, né, de perfil? E aí ontem, e sempre quando eu lembro, eu escrevo algum pedacinho do filtro, ou o filtro todo quando cabe, né? Porque ele tem o limite de caracteres. Aí ontem eu coloquei assim: cave a sua salvação. Aí uma pessoa respondeu: como assim? Aí eu tive que explicar o sentido. A intenção é criar curiosidade mesmo. Que bom que tem alguém corajoso que pergunta, né? Nem todo mundo pergunta, mas desperta a curiosidade de alguém. Então hoje vamos ler no capítulo 2 mesmo, a partir do verso 12. Se você puder, gente, e quiser, abrir a sua Bíblia, faz toda a diferença você ler com a sua Bíblia aberta e acompanhar. Bom dia, Ronilton. Bom dia, Suzy. Porque aí você pode fazer uma anotação, você pode grifar na sua Bíblia. Você vai ver que isso faz diferença quando você quer reler e lembrar isso que a gente falou, né? Já que as lives não ficam gravadas. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 2, verso 12, que o anjo do Senhor, né? E o anjo da igreja de Pérgamo escreve. Isso aqui na minha cabeça é bem confuso, essa questão do anjo, apesar de a gente já ter lido, já ter tentado entender, até porque essa Bíblia, bom dia, Mônica, ela escreve, tá em vermelho, as falas de Jesus. E aqui tá tudo então assim, é como se fosse Deus falando, Jesus falando para o anjo falar. Porque tem algumas passagens que falam sobre Cristo mesmo, né? Aquele que venceu a morte, aquele que, né, estava morto, o primeiro e o último que estava morto, estava vivo. Isso foi no versículo 8 que nós lemos ontem. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Então, assim, quem estava escrevendo? Aqui fala como se Cristo estivesse escrevendo, mas através de um anjo. É uma doideira mesmo, gente. Andar com Deus é doideira mesmo. E nem tudo a gente vai conseguir entender. E a gente não pode se afligir com isso também. Eu penso assim que a gente tem que ler a Bíblia e tentar extrair o que ela tem pra gente hoje, pro nosso contexto de vida hoje. O que está fazendo sentido para mim hoje? Porque a Bíblia, ela é viva. E ela se relaciona conosco. Não são só palavras aleatórias. E me fez até lembrar esses dias. Acho que eu compartilhei lá no grupo, né, do ministério que eu assisti esses dias.
de uma menina cega, que ela fazia a leitura de um livro e ela não sabia, depois que ela veio a entender, que aquele livro ele tinha sido codificado por um caso de guerra. E ela fazia a leitura daquele livro na rádio, uma rádio clandestina. Então, me veio isso aqui à mente agora, e é bom a gente entender que a Bíblia também é esse livro codificado. E a partir do momento que a gente vai lendo, que a gente vai se relacionando com a Trindade através da leitura da Bíblia, esses códigos vão sendo revelados. Ou como o café filtrado e passa pela metamorfose, né? Do grão que é moído, que antes foi torrado e depois é moído e vem com a água quente e dali e é extraído, é filtrado a bebida que a gente consome e degusta. Né? Tem gente que não gosta de café, mas muitos gostam. Então vamos pensar assim, né? Por isso que todos os dias a gente tem o filtro da live aqui. O que a gente pode filtrar? O que é pra gente a essência de hoje? O que faz sentido para mim hoje? Normalmente eu coloco os filtros aqui, mas você tem liberdade também de ter um caderninho aí, um bloquinho de anotação, ou até mesmo na própria Bíblia, você escrever outros filtros, acrescentar coisas nesse filtro. Good morning, Celso. Acrescentar coisas nesse filtro que está fazendo sentido para você hoje. Porque o Espírito Santo ele tem esse poder multiforme de encaixar na minha forma, naquilo que eu preciso, de encaixar na sua forma, naquilo que você precisa. Então vamos ver o que ele tem para a gente hoje com essa carta para a igreja de Pérgamo, verso 12 então do capítulo 2. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos ler até o verso 11, depois a gente volta relendo e estudando. Não, perdão. Pérgamo. É de 12 a 17. Vamos ler direitinho aqui, para a gente ver o que o anjo está falando e depois a gente volta relendo e lendo a explicação de Roma. Deixa eu voltar aqui então na leitura. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Então, quem está falando? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que ele falou? Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Quais são essas poucas coisas? Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. De novo falando aqui da doutrina dos nicolaítas. Vamos ver se vai explicar melhor. Porque era a mesma prática da igreja
de Éfeso. Ó, lá no verso 6 fala sobre isso. Ó. Mas isto tens, odeias os atos do Nicolaítas. Era um elogio à igreja de Éfeso. Aqui já está falando que é o contrário. Ó, verso 15. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas, a qual eu odeio. Verso 16. Arrepende-te. Bom dia, Tônia. Senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. Então esse aqui é o galardão, ó, dessa igreja. Estou escrevendo aqui. O galardão da igreja de Pérgamo é esse, ó. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Uau! Profundo demais isso aqui. Vamos voltar lá, porque senão eu paro aqui nesse último, 17. Então vamos lá. Roman começa a explicação aqui falando do verso 12 e do 13. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. Interessante assim que... Deixa eu só acabar de ler. Onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Roman, explicando aqui sobre o anjo da igreja, a gente já leu essa nota mais de uma vez, né? No 1º século depois de Cristo, a cidade de Pérgamo, 80 quilômetros ao norte de Esmirna, era o principal centro religioso da Ásia. Então, olha só, Pérgamo era o principal centro religioso da Ásia Menor. Como Esmirna, Pérgamo era um centro do culto ao imperador e os cristãos eram duramente perseguidos por sua recusa em participar dessa adoração. Então aqui a gente vê as semelhanças, né, de Pérgamo como Esmirna. Era um centro de culto ao imperador e os cristãos eram duramente perseguidos por sua recusa em participar dessa adoração. Lembra até que eu falei ontem, se eu não me engano, que isso lembra a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que foram para a cova dos leões, né? Com Daniel, que se recusaram a adorar a estátua, né? A se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Então é semelhante isso. Essa recusa era considerada desleal e impatriota pelos não cristãos. E por essa razão que Jesus chamou Pérgamo de lugar onde Satanás está assentado. Então aqui Jesus
Você vê que aqui Roma está falando. Por esta razão, Jesus chamou Pérgamo. Então, isso aqui são falas do Cristo mesmo, através de anjo. Por essa razão, Jesus chamou Pérgamo de um lugar onde Satanás está assentado. Por quê? Todo lugar aonde a adoração não é para quem merece ser adorado, não tem como comungar a adoração. Ou adora um ou adora outro. Né? Tem aquela passagem do jugo desigual, né? Não lembro se é Hebreus que fala, né? Não andeis em jugo desigual. Como ter comunhão com quem adora Mamon, se eu não me engano, é Mamon que fala. Então lembra isso, né? Sobre o jugo desigual. É por essa razão que Jesus chamou Pérgamo de lugar onde Satanás está assentado. Então olha só o início do texto. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E que apesar disso, né, continuando aqui o versículo, e tu retens meu nome. A situação para os cristãos em Pérgamo era ainda pior do que em Esmirna. Um homem fiel chamado Antipas já havia sido morto sobre a espada afiada de 2 gumes. Ver nota aqui no capítulo 1, verso 16. Vamos ler novamente para a gente relembrar. A espada afiada de 2 gumes que da sua boca saía simboliza o poder da palavra de Deus para julgar. Essa espada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes que da sua boca saía simboliza o poder da palavra de Deus para julgar. Se você quiser anotar aí, o poder da palavra de Deus para julgar. É bom que vai repetindo e a gente vai memorizando, né? Então, Antipas era um judeu que tinha sido morto devido a essa perseguição daqueles que não se curvavam para adorar o imperador, né? Participar dessa adoração, desse culto ao rei, né? Na época, ao imperador, o maioral. Então vamos lá. Explicando aqui o verso. Então, só deixando claro aqui que Jesus falando para essa igreja que não... porque às vezes a gente lê a primeira vez assim, na minha mente veio, ó, eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. Dava a impressão de que eles estavam sendo habitados por coisas ruins. Não. Jesus estava falando aqui, olha, sabe aquela situação que às vezes a gente passa, que dá a sensação, bom dia, Beth, de que Deus não está enxergando, que a gente está, às vezes, num ninho de cobra, né? Usar uns termos populares aqui. Ou Isso é uma expressão que a gente pode até fazer em oração, sabia? Senhor, tu sabes aonde eu tenho habitado. Às vezes o meu ambiente de trabalho é um lugar onde Satanás está assentado. Pai, eu tenho retido o teu nome. Eu não estou esmorecendo, mas eu estou com a sensação de... Bom dia, Patrícia. Então, assim, a gente tem liberdade de orar isso, sabe? Orar a palavra. Senhor, mas às vezes eu estou com uma sensação de que
eu não estou sendo vista. Olha para mim. Olha para mim. Deixa eu entender, deixa eu perceber. Talvez hoje você está passando isso, sabe? É sumida, saudade de você, Patrícia. Então, assim, é muito bom a gente ter essa confirmação de que Deus, ele não está de olhos fechados, ele não está com os ouvidos tampados. Ele está nos mirando, ele está nos vendo, ele está entendendo o contexto que a gente está vivendo. Apesar de, às vezes, a gente ter essa sensação, né? É até infantil, né? Às vezes a gente fica como criança de achar que a gente não está sendo vista. Glória a Deus, Patrícia. Eu tô lembrando que ontem eu estava vendo uma colega que está com um bebezinho, aí ela mostrando o choro desesperador do bebê, porque ela tinha ido no banheiro. Aí ela falando, gente, o que é, né? Essa necessidade da criança de ter a mãe por perto 24 horas. Enquanto eles estão acordados, eles têm que estar grudados. Aí ele limpando assim, o bebezinho assim, de meses. Deve ter quase um aninho. E assim, quase que lambendo a mãe, assim. Aí ela falando, meu Deus, eu só fui no banheiro fazer um xixi. Então, às vezes, a gente tem esse sentimento, sabe? Quando a gente não está intensamente, bom dia, Lu, intensamente percebendo a presença de Deus na vida da gente, que normalmente a gente pensa que essa presença, ela só é real quando somos abençoados. Talvez, vamos fazer uma simulação bem ridícula, mas pegando esse exemplo que eu dei aqui agora, talvez Deus está aqui do lado, no banheiro, mas está ouvindo. Quem é mãe aí sabe o que eu estou falando, né? E pai é presente. Às vezes ele está ali no banheiro de porta aberta, mas está de olho, às vezes está com a babá eletrônica vigiando, sabe? Como diz que é mãe de menino pequeno, a gente tem menino na cabeça chorando 24 horas, mesmo que não tiver. Mas às vezes a gente tá igual esses bebês que abre a boca a chorar, achando que foi abandonado, e a mãe só foi ali no banheiro fazer xixi, só foi pegar uma água, só foi desligar um gás. E a gente abre a boca a chorar, achando que a gente foi abandonado. Não acontece isso com a gente, às vezes? Então, olha só, aqui no verso 13. Patrícia e Lu, a Lu já estava aqui essa semana, né? Mas a gente está tirando cada dia para pensar sobre uma carta dessa para a igreja, das 7 igrejas aqui de Apocalipse. Então, a gente está lendo esse trechinho hoje do 12 ao 17, que é a carta para a igreja de Pérgamo. A gente está pensando junto aqui sobre essas características da igreja. Então, Pérgamo estava vivendo um ambiente terrível, semelhante à igreja de Esmirna, porém, eles já estavam sofrendo em ter sido testemunha de um cristão fiel, que era Antipas, de ter sido morto por causa do evangelho. Bom dia aí, meu mundo com a Helena. Bom dia, Gilcleide. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode meditar aqui, que Deus está falando com a gente hoje, eu não sei que contexto você está vivendo. Por mais que algumas pessoas aqui eu tenha mais intimidade, mas talvez você esteja vivendo um contexto. Lembrei de Tônia aqui agora, que está presente, né? Esses dias atrás foi aniversário da Tônia. Ela teve presente aqui ao vivo, né, Tônia? E ela compartilhando conosco os desafios recentes que ela tem passado.
E ela falou, nossa, hoje é um dia de celebrar mesmo minha vida, porque sobrevivi, né, Tônia? Tanta coisa passando. Estamos presenciando aqui, vivendo junto com a Helena também, já uma jornada longa de desafios com a saúde, né, Helena? Já está com uma consulta agendada para o dia 15 de novembro, né, Helena? Vamos estar lembrando de estar sempre orando já para Deus já ir preparando todas as coisas da cirurgia do ombro. Então, é muito comum a gente viver esse contexto da igreja de Pérgamo. Talvez a gente não está passando por nenhuma perseguição religiosa, vamos colocar assim, que era o caso que estava acontecendo aqui nessa igreja, nessas igrejas, né, tanto de Pérgamo quanto de Esmirna, mas talvez você está vivendo outros tipos de batalhas que dá a sensação de que não tem fim. Tipo assim, meu Deus, o que vai vir agora? Tem jeito de piorar? Tem jeito de, sabe? Quantas vezes a gente passa por tempos difíceis, né, Helena? A cirurgia você vai fazer dia 15. Eu falei o quê? Se eu falei outra coisa, eu pensei em cirurgia mesmo. Então, às vezes a gente até cai num pranto, num choro, igual um menino pequeno mesmo, né? Fica questionando, e isso é muito natural. Então a gente vê assim, como que a Bíblia fala conosco, sabe? E tem dias que a gente vai ter que recorrer aqui à Bíblia e falar, Senhor, traz essa clareza da tua presença para mim, como o Senhor falou aqui para a igreja de Pérgamo, que o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor sabe o que eu tenho passado, o Senhor sabe que tem dia que eu acho que eu não vou dar conta. Então, se manifeste que o Senhor está aqui bem presente para eu me fortalecer. A gente precisa de rasgar o nosso coração e orar a palavra. Então, mas só tem como a gente orar a palavra se a gente tem conhecimento da palavra. E cada dia a gente vai comendo mais, né? E recebendo esse galardão, igual a gente vai chegar lá. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Então aqui você vê que essa questão de Satanás habita, da idolatria, como que no mesmo versículo Cristo ele repete essas duas falas. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E aqui no final ele repete, né, falando que eles não têm negado a fé, têm ficado firme, mesmo que eles dizem que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele está falando aqui do mesmo ambiente, né? Vocês estão firmes no mesmo ambiente. Veio essa luta, mas permaneça firme, permaneça fiel, sabe? Então vamos lá. Vamos explicando aqui o verso 14 e o 15. Um ponto de vista semelhante à doutrina de Balaão no Antigo Testamento está lá em Números 22 a 25, essa história de Balaão, provavelmente ligada à doutrina dos nicolaítas. Estava bem presente na igreja. Eu acho que essa doutrina dos nicolaítas está falando dessa história de Balaão. Gente, que eu ainda não tenho clareza, não lembro direito. Deixa eu ver aqui. Os atos dos nicolaítas estão explicados na carta à igreja de Pérgamo, versículo 14 e 15. Seus atos se assemelham ao problema da igreja em Tiatira, verso 20, do 21 ao 24. Ainda vamos trazer clareza aqui para esses atos dos nicolaítas.
Parece muito tempo para a gente tirar para estudar só uma igreja, mas o ideal seria a gente voltar lá em Números 22 ao 25. Então você vê, são 3 capítulos, a gente tem que anotar isso aí e depois a gente lê para trazer mais clareza. Vou ver se eu consigo um tempinho para ler isso aqui depois e trazer para vocês, ou vocês leiam e tragam para mim. Explicando aqui o verso 16. A espada da minha boca é a espada do versículo 12, né? Essa espada de 2 gumes, que tem o poder da palavra de Deus, que é o poder da palavra de Deus para julgar. Aqui no verso 16, né? Deixa eu repetir o verso 16. Arrependa-te, senão eu viria a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, o que acontece? Lembra que eu falei do sanduíche perfeito do feedback divino, né? O que acontece? Aqui também tem um feedback. Jesus reconhece a aflição que esse povo está passando, vivendo num ambiente onde Satanás habita, onde Satanás está assentado. É até difícil a gente imaginar estar num ambiente desse. Louvado seja Deus, eu não estou vivendo num ambiente desse, assim, de perseguição, mas talvez você esteja vivendo num ambiente desse. Eu não sei o que você está passando, mas Cristo sabe. E sabe por que você está aqui nessa manhã. Então, Cristo reconhece que não é fácil, que tinha gente até morrendo por esse motivo, né? Foi reconhecido aqui, ó, registrado na Bíblia como Marte fiel. E aí, tá, isso entra como se fosse um elogio. Aí vem o meio do negócio aqui, que é o confronto. Que é um confronto até suave, porque olha só no verso 14. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então, apesar de Cristo reconhecer a fidelidade da igreja de Pérgamo em permanecer firme na fé, apesar de estar onde Satanás habita, tinham pessoas que estavam sendo vacilantes, estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos e cometendo fornicação. Isso apagava a fidelidade deles? Não. Mas o que acontece? Bom dia, Rose, bom dia, Regina. A gente quer tanto, tem até um CD que eu gosto muito do Trazendo a Arca. Eles já mudaram de nome várias vezes, mas é aquele grupo lá. Que o título do CD é Olha Pra Mim. Então eles colocavam o título e discutiam, né, todas as músicas relacionadas a isso. A gente atraía a presença de Deus, atraía o olhar de Deus. Então é importante a gente lembrar, tem até o louvor que tem esse título, né, o Olha Pra Mim. O coro era assim: olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu só preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ter. Só não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, eu só sei do que eu preciso
E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. É lindo, lindo mesmo o louvor, né? Só que a gente não pode esquecer que quando a gente clama por esse olhar divino, Senhor, olha para mim. O olho dele, o olhar dele, não tem como ele ver só aquilo que a gente quer que ele veja. Ele também vai olhar nossas falhas. Ele também vai olhar aquilo que a gente precisa acertar no nosso caminho. Então é esse olhar que é um raio-x. Então, essa palavra veio assim, meio que consolo para esses irmãos de Pérgamo. Eu não sei quem nascia em Pérgamo, o que era. Se era pergamaitas, não sei. Estou inventando aqui, não sei. Então é aquele negócio, é saber que a presença, ele é fogo que purifica e ele é fogo que consome. Então por isso que a gente tem que viver de forma tão intencional como foi o nosso filtro de ontem, né? Não ir para o inferno, baseado na fala de Cristo para a igreja de Esmirna. Não ir para o inferno requer do cristão clareza na sua identidade. A gente precisa saber quem a gente é, como que a gente vai proceder num lugar onde é a habitação de Satanás. Então a gente precisa ter clareza de identidade, ter disposição e intencionalidade. Cabe a sua salvação. Então a salvação, levar uma vida de reinante, é deixar de lado os mimimis, é deixar de lado esse choro de chegar até ficar suspirando porque a mãe foi ali, o pai foi ali no banheiro fazer um xixi e você está achando que você foi abandonado. E ter a maturidade de entender que a presença daquele que era, que é e que há de vir, do perfeito, do que tem a espada afiada de 2 gumes, né? O que tem poder para julgar. Impossível ele olhar para a gente, né, Adriana? Bom dia. Impossível a gente atrair o olhar de Cristo para a gente e para nos socorrer e não aceitar o confronto divino. Por quê? Cada dia mais ele quer que nós sejamos a imagem e a semelhança dele. E a todo tempo a gente precisa dessa correção deturpada que nós temos da nossa identidade, da correção de muitas vezes nos faltar a disposição. Quantas vezes a gente deixa de cumprir o nosso chamado por preguiça? Gente, se fosse olhar a minha vontade mesmo do meu corpo, do cansaço que eu tô, eu não estaria aqui acordando 5h40 para estar aqui de pé. Mas eu quero atrair esse olhar. Eu quero atrair esse olhar. Eu quero receber também esse galardão da igreja de Pérgamo, por ser fiel, por não me render, não me curvar porque todo mundo está curvando. Isso aí, obrigado por lembrar disso, Mônica, Recepute. E ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Deus nunca se esquece de nós. Então, vamos engolir o choro, limpar as remelas do nariz que está escorrendo aí, limpar o rosto e entender que Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nós. Olha que coisa linda. Então, vamos lá. Então,
A espada da minha boca, aqui do verso 16, né? Arrependa-te, senão eu virei e a ti rapidamente lutarei contra eles com a espada da minha boca. E a gente vê, deixa eu acabar de ler aqui e falar o que veio na minha mente, se está sendo citado aqui. A espada da minha boca é a espada do versículo 12, né? A espada que é o poder da palavra de Deus para julgar. O dever claro da igreja em Pérgamo era combater os falsos ensinos em meio, ou do contrário, seriam julgados pelo Senhor Jesus. Então aqui, esse alerta, quantas vezes a gente é contraditório nas nossas falas, né? A gente fica assim, oh meu Deus, não volta não, até que o Senhor ouça as minhas orações, até que aqueles que eu tenho clamado, que eles se rendam, principalmente a nossa família, né, gente? Que é por quem mais a gente clama, não vamos ser hipócritas, né? Talvez se a gente, igual esses dias a gente meditando, né? Será que se não existe inferno, se não existisse o inferno, a gente ia querer ir para o céu? Porque a gente ama demais essa terra, né? Então, assim, e Deus conhece o nosso coração apegado a essa terra, mas às vezes a gente fala, ai Senhor, volta logo. Principalmente quando a gente se depara diante de tantas notícias ruins, de tantas coisas terríveis acontecendo. A gente fala, Maranata, hora vem Senhor Jesus, né? Volta logo. Mas aí quando a gente pensa assim, ai Senhor, mas os meus ainda não se renderam totalmente a Ti. Ainda não têm essa mente de reinante. Estão se contentando só com a salvação, que não é só, né, mas que podem viver mais coisas. Então, um alerta que Cristo faz aqui é isso. Se as pessoas não procurarem estar próximos de Deus e resistirem a essas loucuras que o mundo oferece, essa espada vai vir rápido, né? Se não houver arrependimento. E a gente precisa se arrepender de tudo, sabe? O nosso coração ele tem que estar contrito em todas as áreas. Não só dos nossos pecados pessoais e de estimação, misericórdia, mas quantas vezes o pecado vira de estimação porque a gente pede perdão e continua cometendo e vira iniquidade. Mas também a gente tem que clamar e arrepender dos nossos pecados contra a nação, dos nossos pecados contra a natureza, né? A gente vivendo esse período aí de queimadas, de tanta coisa que afeta tanta gente, que quanta gente doente, quanta gente, porque da baixa qualidade do ar, a gente também precisa clamar como destruidores da criação de Deus, para que esse juízo não venha fora do tempo. Apesar dele ter o domínio de tudo, mas a gente vê que as nossas atitudes, as nossas ações mexem no calendário de Deus. E para finalizar aqui o verso 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aí qual que é a recompensa de quem não se prostrar, não dá a glória que é devida a Deus a outros, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele é portador dessa espada que é o poder da palavra de Deus para julgar. Ele é o juiz. Então aquele que vencer, que resistir, que perseverar, que cavar aí essa salvação com disponibilidade, com intencionalidade, com clareza de identidade, de propósito, eu darei de comer do maná escondido. A gente não tem condição de pensar, já é difícil a gente imaginar o que era o maná, né? A gente lendo aqui que foi o sustento, o alimento que Deus
permitiu que caísse do céu na época que o povo ficou 40 anos no deserto, né? E eles não podiam guardar esse maná. Então, dá a sensação aqui até de que é contraditório, né? Mas não é. A Bíblia não se contradiz. Então, assim, o maná é aguardar pela provisão. O maná era literalmente isso. Você saciou sua fome hoje? Desfrute do dia de hoje. Por quê? Amanhã Deus proverá. Isso simbolizava o maná. Se você guardasse, ele mofava. Então era um alimento que caía do céu, que sustentava o povo, que tinha todos era a balança equilibrada ali, tinha todos os nutrientes, tudo que o corpo precisava era encontrado no maná. Então aquilo ali era a prova da provisão divina. Então assim, já é difícil a gente imaginar isso de algo que aconteceu. Como imaginar receber um maná escondido? Me fez lembrar o maná que foi guardado, né, na Arca da Aliança, que simbolizava ali a provisão de Deus, né? E os 3 itens que tinha na Arca da Aliança, que desapareceu, era o maná, era a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então, olha só. Bom dia aí, café semeado e ateliê do bolo. Então, olha qual o galardão de quem resistir. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e inscrito na pedra um novo nome. A gente já meditou tanto sobre a importância do nosso nome. A Bíblia fala tanto sobre ter o nosso nome escrito no livro da vida. E olha só, ainda receberemos uma pedra branca, inscrito na pedra um novo nome que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Me fez pensar aqui, muitas culturas, né, tem alguns nomes que não são bem pronunciados em outros idiomas. Então, por exemplo, vou lembrar os indígenas aqui no nosso país. A gente sempre ouve, assim, a gente que não fala o Guarani, o Tupi, né, tantos dialetos indígenas que temos no Brasil, né? Quando a gente não é familiarizado com aquela linguagem, a gente não sabe nem pronunciar. Mônica aqui, ó, que dá aula de inglês também, né? Por exemplo, o inglês tem, né, que você tem que movimentar com a língua, com os lábios, para você pronunciar certo cada palavra, né? Mas tinha o nome certo para falar. Tem algumas palavras que a gente não sabe pronunciar, por exemplo, na linguagem indígena. Então, o que é comum aqui no Brasil? Um indígena ter o nome dele indígena e o nome dele brasileiro. Então, você imagina, como será o meu nome? Pensa a gente recebendo esse galardão, gente. Que coisa incrível. Rosemary falando aqui, ó, nunca imaginei que teremos, né, ou que teríamos um novo nome. Tem coisa que é até difícil imaginar, mas é gostoso a gente trazer isso à memória para, no dia que a gente pensar em desistir, no dia que a gente pensar em esmorecer, a gente também orar essa palavra. Não só o Senhor olha para mim, Senhor, eu quero te perceber, mas não esquecer do que o Senhor tem preparado para mim. Meu Deus, eu quero comer desse maná escondido. Eu quero saber, eu quero ouvir a tua voz
revelando para mim um nome que eu jamais imaginei ter. Você imagina? Esses dias a gente meditando aqui em Apocalipse mesmo, né? Falando que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Se imagine em um lugar que traz o som de muitas águas. Não sei qual a experiência que você já viveu de estar num ambiente de muitas águas. Talvez no mar, talvez perto de uma cachoeira, talvez lá em Foz do Iguaçu, né? Naquelas águas que parece que nunca vão acabar na vida. Ou lá no Niagara Falls, no Canadá. Ou talvez você já passou pela triste experiência de uma enchente, de uma inundação. É uma mistura de pavor com admiração. Esses dias a gente estava fazendo um aterro lá em casa, assim, e a gente fez um muro atrás da casa e tinha um vago, e aí a máquina estava puxando a terra ali e aquela terra preenchendo aquele espaço ali vazio atrás do muro para fazer uma rampa assim pra gente gramar. E eu tava ouvindo aquele barulho daquela terra caindo, aí eu até comentei com o pedreiro que tava lá, eu falei, gente, que sensação terrível deve ser quem morre soterrado, né? De ouvir aquele barulho daquela terra caindo. Então, assim, vamos pensar no som de muitas águas como a voz do nosso Abba. Ele chamando por um nome que a gente nunca ouviu, mas a gente reconhecer que Ele está nos chamando. Gente, ai, que o Espírito Santo continue nos dando essa alegria de comer dessa palavra, gente. Como que é muito melhor estar aqui do que tendo mais uns minutinhos de sono. Eu não quero abrir mão desse galardão, de ouvir ele me chamando pelo meu novo nome. Então, qual que vai ser o nosso filtro de hoje? Meu Deus, tanta coisa, né? Ser fiel, né, que aqui está falando de uma igreja fiel. Pérgamo era uma igreja fiel. Ser fiel atrai o olhar de Cristo. Ser fiel atrai o olhar de Cristo, que vê os nossos desafios e também as nossas falhas. A gente tem que ter consciência disso. O olhar de Deus, atrair o olhar de Deus para nós, não é só para a gente viver essa sensação. Bom dia, Vânia. Vânia, hoje a gente leu sobre a igreja de Pérgamo, que está do verso 12 ao 17. E aí a gente está finalizando aqui, né? Que ser fiel, a igreja de Pérgamo era uma igreja fiel e ela atraía o olhar de Deus. Mas quando a gente atrai o olhar de Cristo pra gente, da Trindade, né? Ele não vê só o que de bom a gente está fazendo, ele também nos confronta, como ele confrontou aqui essa igreja de Pérgamo. E aí, então o filtro é esse: ser fiel atrai o olhar de Cristo, que vê os nossos desafios, a nossa fidelidade e também vê as nossas falhas. A gente não tem medo, a gente não precisa de ter medo de expor as nossas fraquezas, as nossas falhas, sabe?
esse raio-x é para nos endireitar, para nos tratar. Mas o vencedor mas eu ainda vou complementar, Helena. O vencedor, porque se a gente conseguir vencer isso tudo, até vencer esse olhar de Deus para nós, né? O vencedor comerá do maná escondido. A gente poderia até simplificar isso, né? Mas a gente precisa ter clareza dos privilégios que a gente tem por ser fiel. O vencedor comerá do maná escondido. Então, assim, sabe aquela provisão que você pensa impossível? Porque maná fala sobre provisão, sobre sustento. Sabe assim, aquele momento que a gente fala, não, aqui é só um milagre. Ele vem, que é esse maná escondido, é a provisão que a gente nem imagina. Então, o vencedor comerá do maná escondido e ouvirá o seu novo nome. E ouvirá o seu novo nome. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece senão aquele que o recebeu. Gente, isso é lindo demais. Se a gente viver o dia de hoje com essa clareza da importância de mantermos firmes, fiéis e do que nos aguarda, sabe? Talvez hoje seremos confrontados nós mesmos assim. Nossa, Rafaela, não faz isso não, porque isso vai trazer correção. O olhar de Deus está em você. Tenha consciência que Ele está... Tô de olho no Senhor. Você lembra? Tinha um personagem que era assim, não sei se era do Chico Anísio. Tô de olho no Senhor. Ser fiel atrai o olhar de Cristo, que vê os nossos desafios e também as nossas falhas. O vencedor comerá do maná escondido e ouvirá o seu novo nome. Você gosta quando eu falo seu nome aqui no final da live? Você imagina a gente sendo chamado por um nome que a gente nem imagina. Quem conhece, da mesma forma que Ele dá nome às estrelas e os astros dos céus e as chama pelo nome, a Bíblia fala isso, cada um de nós não temos o nosso nome exclusivo, né? Quantas Rafaelas eu conheço? Eu conheço Rafaela Guiar com PH, pra vocês terem ideia. Então, assim, apesar do nosso nome ter propósito, ele não é exclusivo. Mas já pensou? E ouvirá o seu novo nome, o seu novo exclusivo nome. Vou até acrescentar aqui, ó. Exclusivo nome. Você vai ser chamado por um nome que ninguém mais na face da terra, no mundo, vai existir. Você não vai ser chamada Helena, viu? Você tem um novo nome, mas se mantenha fiel. Ele não te abandonou, tá? Helena Barbosa, Alice Stocco, Adriana Mendes, Patrícia Procópio, Val Giacomi, Rosemary Gambatti, Mônica Recepucci, Tônia Fonseca, Celso Rodrigues, Beth Drummond, Vânia Berbet, Cátia Isabel, Suzy Darly Pereira, Lu Gambatti e Nilda Schneider. Não vai ser esse nome, tá? Não vai ser esse nome. Então, se você fica feliz de ouvir eu falar o seu nome aqui no final, você imagina a sensação indescritível que vai ser a gente sendo chamado por um nome que nem mesmo a gente conhece, mas a gente vai reconhecer,
porque a gente vai reconhecer a voz do Abba como o som de muitas águas. Ai, gente, temos que acabar, né? Poder da disponibilidade, não se esqueça disso. Seja disponível para suportar os desafios, suportar a presença do divino e que o galardão vem, tá bom? Vamos nos manter fiel, sempre fiel, sempre fiel. Se eu não morrer e Jesus não voltar, amanhã já é sexta-feira, a gente vai estudar sobre a carta à igreja em Tiatira. Não deixa não de vir, tá? Vai ser tão bom a gente estudar mais um estilo de feedback divino. Fiquem na paz, um beijão. Tchau, tchau.